Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estavam em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhes: Pede o que queres, e eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porque houve isto no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância como sicômoros que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada uma pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim por meio deles eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Segunda Crônicas, capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse? Assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da propiciação, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar alburil,
juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeiras de cedros, de ciprestes e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e casa para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra do buril e para toda espécie de invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que contara Davi seu pai. E acharam-se 153.600, e designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Segunda Crônicas, capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa. E a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia. E então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais e as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubim nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obral móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim.
Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava a asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, azul púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados. E o carpitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais por entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Segunda Crônicas, capítulo 4. Fez também um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, totalmente redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que cingia o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos, juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas, o que pertencia ao holocausto, e lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio. De bronze revestiu as suas portas, e pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estava sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases um mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente às caldeiras, as pás, os garfos e todos os utensílios. Fez Irão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso de cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro, finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e as tenazes eram de ouro, do mais finíssimo ouro.
como também os apagadores, as bacias, as colheres, os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Segunda Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se consagraram ao rei na ocasião da festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca. E fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca. E os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se achavam se santificaram sem respeitarem as suas turmas, e os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, de Hermã, de Gidutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpa, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até os 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.